Não dê um peixe, né? Ensine a pescar. Eu quero saber de vocês quem é que vai me dar a vara. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Você sabe qual é a uva, é o maior vazio de Renato Cariri? Qual foi o pior acontecimento da vida dele, que deixou o menino traumatizado até hoje, senhores? Embora seja um problema pequeno e dá pro homem viver tranquilamente com esse detalhe, mas por outro lado não é nada fácil, só quem passa por esse problema sabe como... O que é constrangedor? O homem que tem a microchapelota. Exatamente. Renato Cariani, nessa entrevista que a gente vai ver a seguir, revela o dia que todos os seus colegas de escola viram ele sem a parte de baixo da roupa, mas não há motivos para preocupação. O plot twist dessa história é simplesmente impressionante e o Cariani conseguiu transformar esse trauma em visualizações que valem mais do que barras de ouro. Claro que provavelmente ainda deve ter a questão da microchapelota, né, senhores? Mas até onde eu sei, cirurgia para aumentar o tamanho do Herbert não é uma coisa muito comum. O máximo que dá para fazer hoje em dia é uma harmonização, ou seja, aplicação de ácido hialurônico nessa parte do corpo, mas até onde eu sei não serve para aumentar o tamanho em si. A única coisa que isso faz é dar aquela inchada, deixar essa parte do corpo um pouco mais robusta. Mas se isso realmente for verdade e o Cariani sofrer dessa condição física, assim como supostamente o grande cantor Zezé de Camargo, ele pode muito bem compensar isso com outras coisas. Eu já vi alguns vídeos do Renato Cariri falando da coleção de relógios que ele tem. Ele já disse inclusive que faz parte de um grupo seleto de homens que só podem ser aceitos nesse grupo se eles tiverem relógios que valem um dinheiro considerável. E além disso, o Cariri também é um entusiasta de carros importados. Ele mesmo possui uma coleção simplesmente maravilhosa. E se a gente for juntar os pontos, fica a dúvida, será que o Cariani tem essa fixação por carros e relógios extremamente caros para compensar uma eventual baixa estima por causa da micro? Sinceramente eu acho que não, até porque esse negócio da microchapelota que eu tô falando aqui é só uma teoria, senhores, não há confirmação de nada até o momento. Mas ouvindo a história que ele vai contar a seguir, fizeram uma brincadeira de mau gosto com ele na escola quando ele era pequeno e aquilo marcou a vida dele de uma maneira impressionante. Ele vai dizer aí que abaixaram as calças dele na frente de todo mundo, inclusive a professora deu risada. E a pergunta que fica é a seguinte: todo mundo deu risada, inclusive a professora, não seria justamente por causa da microchapelota? Porque, teoricamente, se essa parte do corpo dele fosse padrão, eu duvido que as pessoas iam ficar gozando da negócio. E aí o que acontece? O menino pegou meu estojo e jogou pra eu levantar. Só que todo mundo da classe sabia. Quando eu levantei pra pegar, ele catou a minha calça, o cara de trás e puxou minha calça. Mas foi a história, homem. Eles riam tanto que descontrolou. Mas até a professora riu. O que foi a minha única reação? Olhar pra carteira do lado pra ver a moça. E o olhar que ela tinha de pena comigo, aquilo eu acho que foi mais destrutivo do que a classe inteira. Naquele dia eu olhei pra todas as pessoas que estavam na sala de aula. Eu falei assim, olha... Espaço Gina. Eu vou ser melhor do que todos vocês. Quando eu encontrei aquele garoto com uma atendente da loja onde eu estava comprando TVs, para minha 7ª loja, de alguma forma eu tive essa resposta. Mas não sem antes olhar para cada um daqueles que estavam gozando da cara dele e fazendo um juramento ali mesmo. Eu vou vencer na vida e vocês que lidem com isso. E o interessante é você notar que ele disse que essa foi a única reação dele. Ou seja, o Cariri falou essas palavras duras aí pros colegas de classe dele enquanto ele tava com as calças arriadas? É isso mesmo, Brasil. Mas será que alguém conseguiu prestar atenção no que ele falou? Ou o pessoal deu risada justamente por causa desse discurso que ele deu enquanto o Herbert Richa tava ali exposto para todo mundo ver? E o pior ainda é que o Renato disse que fizeram isso enquanto ele tava se abaixando para pegar o estojo. Ou seja, provavelmente deu pra ver até o buraco da bala. E realmente, isso deve ser uma coisa extremamente constrangedora, apesar de falar de um jeito descontraído aqui, mas não tem graça nenhuma. E eu também ficaria completamente traumatizado se passasse por uma situação dessa. Eu já ouvi o Cariani falar que quando ele era criança, ele tava suavemente acima do peso. E isso é mais um indício que realmente, se for isso mesmo, isso significa que provavelmente ele tinha sim essa questão da microchapeleta, mas como a gente viu aí no final da história, que o cara que tava zoando ele se tornou um mero atendente da Casas Bahia. E agora, quem que é o microchapeleta? O que adianta o cara ser o pé de mesa, mas não ser bem sucedido assim igual Renato Cariani? Não adianta absolutamente nada.
porque além do Cariani ser rico, ele ainda tá no shape. É uma coincidência bastante improvável essa história do Cariani, inclusive é até difícil de acreditar? Eu diria que sim, com todo respeito ao Renato Cariani, um grande abraço inclusive pra ele, mas numa cidade tão grande igual São Paulo, eu acho que as chances disso acontecer são mínimas. Mas claro que eu não tô chamando o Renato Cariani de mentiroso, mas eu acho que ele valorizou um pouco. Inclusive, isso é o que os especialistas chamam de jornada do herói, é quando o protagonista da história passou uma situação difícil no começo, conseguiu superar todas as dificuldades e ainda esfregou na cara das pessoas que menosprezaram ele, que ele venceu na vida e chupa Brasil. Mas em defesa do Cariani, a gente precisa dizer também que se essa história for 100% verdadeira, isso significa que ele venceu na vida por méritos próprios e o pessoal que ficava zoando ele no passado eram todos fracassados vendedores de eletrodomésticos. E se a história for um pouco fantasiosa e ele exagerou um pouco em alguns pontos, então isso significa que essa questão da microchapeleta nem seja verdade. E ele deu essas declarações para incentivar os homens que têm esse problema, que eles podem sim vencer na vida, independente dessa questão aí, e ele tá de parabéns por ter tido essa atitude e a coragem de revelar essa história aí que muita gente teria vergonha de contar. E além disso também, esse negócio aí que dizem que quando o homem tem a microchapeleta, ele começa a comprar carro e relógio caro para compensar algum eventual problema com a sua autoestima. E isso não é verdade. Existe algum estudo comprovando isso? Tem alguém que fica manjando a peça dos caras que compra relógio e carro importado? Eu sinceramente acho que não. Quem poderia dizer isso é Teta dos Santos Bolivariano, que certa vez vendeu uma consultoria onde ele avaliava o VSM da rapaziada e somente Teta tem embasamento científico para poder afirmar se isso é verdade ou não. Mas enquanto ele não se pronunciou sobre isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acredita que essa história aí que o Cariani acabou de contar é verdadeira ou mais ou menos, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Master Chagas Júnior, ex-colega de escola de